Muito bem-vindos. Está começando a edição aqui do Portal Notícias Bahia, o seu jornal semanal. Comigo, Luciana Novaes. E a partir de agora eu trago para vocês mais informações e notícias. Estão conosco aqui nos nossos estúdios hoje do Foco em Saúde, Dr. Jaime. E também estamos aqui com meu colega, meu parceiro de bancada, Islan Aguiar, farmacêutico. Mas antes, nós vamos passar uma notícia sobre a vacina, que é o nosso tema de hoje aqui da entrevista com o Dr. Jaime. A vacina da gripe protege contra formas graves do vírus da influenza e reduz risco de pneumonia bacteriana. A imunização anual é essencial para prevenir complicações graves e reduzir internações durante o outono e inverno. Com a chegada das estações mais frias, cresce a preocupação das doenças respiratórias, especialmente a gripe. A vacina contra o vírus da influenza é oferecida anualmente pelo Sistema Único de Saúde, em um papel essencial para a prevenção de formas graves da doença e da redução de risco de complicações como pneumonia, virais e bacterianas. De acordo com especialistas, o principal objetivo da imunização é proteger a população contra as formas mais severas da infecção pela influenza, que podem levar o quadro de insuficiência respiratória, necessidade de internação hospitalar e em casos extremos, óbitos. A vacinação é especialmente recomendada para grupos prioritários, como idosos, gestantes, crianças pequenas, pessoas com comorbidades e profissionais da saúde. Além de prevenir diretamente a gripe, a vacina também desempenha um papel indireto, mas fundamental na proteção contra a pneumonia bacteriana. Isso ocorre porque o vírus influenza, ao comprometer o sistema imunológico e causar inflamações nas vias respiratórias, abre caminhos para bactérias oportunistas se instalem e provocam infecções ainda mais graves. Isso é a importância aí da vacina. A campanha nacional da vacina contra a gripe tem início geralmente entre março e abril e se estende por algumas semanas. A vacina oferecida é trivalente, ou seja, protege contra 3 cepas de vírus influenza influenciados tipos mais prevalentes do hemisfério sul. Mesmo pessoas que tomaram as vacinas no ano anterior devem se imunizar novamente, já que o vírus sofre mutações constantes e atualizada anualmente, de acordo com a recomendação da Organização Mundial de Saúde, o OMS. Dr. Jaime Arandia. Isso. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Boa tarde, Luciano. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui para passar a informação para a população de Vitória da Conquista. Eu já quero começar, doutor, perguntando o seguinte: a vacina contra a gripe pode realmente prevenir a pneumonia? Como funciona essa proteção indireta com a infecção bacteriana? Bom, Lu, primeiramente a gente tem as pneumonias virais e as pneumonias bacterianas, tá? Uma pneumonia viral é uma pneumonia passageira, tá? É tranquilo no tratamento e rara vez tem complicações. Só que quando o paciente adquire o vírus da influenza, certo? Aqueles pacientes que não foram imunizados, eles abrem portas, esses vírus acabam inflamando o pulmão, abrindo portas ou caminhos para que as bactérias entrem no organismo e comecem a causar a pneumonia bacteriana. A bactéria mais frequente é a Streptococcus pneumoniae. Doutor Jaime, boa tarde. Eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. Qual o impacto da gripe nos pulmões e por que ela pode evoluir para quadros mais graves como a pneumonia? Bom, a gripe em si é um quadro viral, certo? Nós temos resfriados e gripe. Tá? O resfriado é um quadro mais leve, não tem um quadro tão grave de febre alta, é um quadro mais de febre mais leve, tem coriza, quase não tem tosse. Já a gripe é um quadro um pouco mais avançado, né? Mas não deixa de ser viral. Como comentei agora, um paciente com um quadro gripal, ele pode complicar justamente com uma pneumonia bacteriana, que pode levar a internações, como a complicações também das pneumonias bacterianas. Bom, doutor, só uma perguntinha. Às vezes você está gripado e tem um pigarro. Aquele pigarro já é uma questão bacteriana ali?
Nem sempre. Muitas vezes, o pigarro, muitas vezes que eu recebo pacientes com essa queixa também, principalmente pós-virais ou pós-infecções, esse pigarro pode ser um sinal de uma bronquite, já uma inflamação do pulmão. Tá? Então, eu recebo muito essas queixas. Muito bom essa. Qual é o papel da vacinação em massa para a prevenção de surtos respiratórios e da redução de sobrecarga nos hospitais? Bom, o fato de você vacinar em massa, eu falo hoje, todos deveriam se vacinar. Mas como temos aquela limitação de vacinas, então o que o governo faz? Ele prioriza os pacientes que têm mais risco de agravar. Tá? Tanto que essa vacina ela previne as infecções virais, né, da influenza, só que não deixa que o paciente não tenha. Não é que o paciente não vai ter a infecção, ele vai ter, mas de uma forma mais leve. Só que aqueles pacientes imunossupressos que a gente fala, que tem tipo câncer, tem HIV, aqueles pacientes com outro tipo de doenças mais graves, como doenças pulmonares, asma, DPOC, esses pacientes podem adquirir esse vírus e são mais propensos a evoluir para uma complicação mais grave da pneumonia. Certo. Porque as pessoas, doutor, com doenças respiratórias crônicas, como a asma, a DPOC, como o senhor falou, efizema, devem priorizar essa vacinação? Justamente, são pacientes imunossupressos, são pacientes com patologias já crônicas, com o pulmão já inflamado. Certo. Então, no momento que um paciente desse, que não vacinou, ele adquiriu essa doença, a influenza da gripe, ele acaba complicando mais a situação dele, porque ele já é um paciente inflamado, crônico. Certo. Adquiriu uma doença aguda, então o risco da complicação e do internamento é maior. Ou seja, a vacinação seria mais um auxílio para ele não levar a complicações futuras, né? Com certeza. Quais são os principais fatores de risco para que uma gripe evolua para o quadro de insuficiência respiratória? Bom, justamente os pacientes imunossupressos, os pacientes com doenças crônicas, asma, DPOC, são aqueles pacientes ex-fumantes ou aqueles pacientes fumantes, pacientes com câncer, pacientes com HIV, paciente diabético. Então, esse é o risco maior que temos hoje dos pacientes que possam evoluir para um internamento. A vacinação contra a gripe, doutor, pode ter impactos na redução de internações, correto? Sim. A gente sabe que no inverno a superlotação dos nossos hospitais é muito grande por questões dos vírus. Sim. Então, existem dados que comprovam isso? Existe, tá? Tem estudos recentes onde foi visto que em crianças, hoje a gente tem uma redução de 60% nos internamentos. E nos idosos de 35% a 45%. Doutor, como a gripe pode afetar os pacientes que já tiveram Covid-19 ou que têm sequelas pulmonares da infecção pelo coronavírus? Infelizmente, o coronavírus acabou causando muito estrago, principalmente na parte pulmonar. Né? Lógico que afetou outras partes do corpo também, como o neurológico, principalmente. Aqueles pacientes que tiveram Covid tiveram problemas neurológicos até hoje. Tem. E os pacientes que tiveram Covid também na parte pulmonar, eles têm uma sequela. Tem fibrose, muitas vezes, tem inflamação, tem bronquite crônica e acabam sendo pacientes comprometidos que, no momento que ele adquire uma nova infecção pulmonar, o risco é maior de uma complicação e um internamento. Certo. Existe diferença na resposta à vacina entre pessoas saudáveis e as pessoas que já têm uma doença crônica pulmonar? Existe, mas não deixa de ser feito. Não é que a vacina vai deixar de fazer o efeito naqueles pacientes que já têm uma doença. Existe uma imunidade, uma resposta imunológica dos pacientes já comprometidos, é menor do que uma pessoa sã, do que uma pessoa normal. Porque já tem a patologia ali instalada, exatamente, né? Mas não deixa de ter a resposta, tá? Não é por isso que a pessoa vai deixar de se vacinar. O senhor acredita que há desinformações ou mitos sobre a vacina da gripe que atrapalham a adesão? Quais os mais comuns? Infelizmente, nós temos muitos mitos aí. Vou lembrar de uns aqui. Por exemplo, eu já vacinei, então não preciso vacinar mais. A vacina para influenza é todo ano. Todo ano é mudança de cepa. Todo vírus ele vai mutando. Anualmente ele vai mutando. Nós percebemos isso, a população percebeu isso, na verdade,
quando o vírus da Covid, né, foi aparecendo novas cepas. O vírus da influenza é a mesma coisa. Então, esse seria um mito. Já vacinei, não preciso vacinar mais. Outro mito é, que eu tenho alergia ao ovo, então não posso vacinar. Não é que não pode. Tem que ter um cuidado maior na hora da vacina, tá? Tem que passar pelo médico para fazer uma avaliação e evoluir para uma vacinação. Não deixa de se vacinar. Outros mitos são... deixa eu lembrar outro aqui. Fugiu aqui o outro. Mas esses aí, conforme a gente vai conversando, eu vou lembrar. Além da vacina, doutor Jaime, quais as outras medidas que o senhor recomenda para a prevenção de complicações futuras e respiratórias durante esse outono e inverno? Bom, os cuidados que nós temos que ter são os mesmos que a gente tinha no Covid. Tá? Os cuidados que a gente tem que ter é uso de máscara nesse momento, né? Que tem aglomeração em massa, as pessoas ficam mais com as portas fechadas por causa do clima gelado. Então, uso de máscara, lavar as mãos, passar álcool gel, todos esses cuidados são fundamentais. Né? Agasalho aí. Tudo. Como diferenciar os sintomas da gripe dos sintomas iniciais de uma pneumonia? Há sinais específicos? Temos sinais sim, tá? Mas isso é importante a avaliação médica. Por quê? Febre alta, geralmente tem na influenza, tem na gripe? Tem. Mas geralmente evolui por 3 dias a 5 dias. Uma volta dessa febre, depois de 5 dias, já é um sinal que pode ser uma pneumonia. Tosse com catarro produtivo, esverdeado, amarelado, já é outro sinal de uma possível pneumonia. Então, esses sinais aí precisam ser avaliados pelo médico. Ok? Ô doutor, e nas situações aí que a gente vê que há um uso muito indiscriminado, mesmo que a legislação hoje proíbe os antibióticos assim, de uso indiscriminado, mas a gente sabe que o povo ainda consegue comprar. O que o senhor indica nessa questão aí para complicações gripais? Gente, a gripe em si, como pelo fato de ser viral, não tem antibiótico para tratar o vírus, certo? Então, é o acompanhamento, principalmente você que adquiriu uma doença gripal, seja acompanhado por um especialista, por um médico, que possa acompanhar esse período que você vai estar com a doença, para ver se essa doença vai adquirir algum tipo de complicação ou vai dar algum sinal de uma complicação para uma pneumonia, onde aí a gente pode introduzir o antibiótico. Joia, doutor. Qual é o papel do pneumologista na prevenção do diagnóstico e tratamento das complicações da gripe? Primeiramente, a prevenção. Tá? A orientação que nós temos é orientar a população nos cuidados de higienização das mãos, uso de máscaras em locais de aglomeração, uso de álcool gel, todos esses cuidados, alimentação também, uma alimentação saudável, que possa melhorar a sua imunidade, o uso de líquidos. Quanto mais líquido, mais você consegue hidratar a sua mucosa, mais você consegue manter uma defesa maior na sua via respiratória. Doutor, existe algum grupo que mesmo vacinado ainda corre alto risco aí de complicações respiratórias? Sim, são aqueles pacientes, como eu falei, que já têm doenças prévias, aqueles pacientes fumantes, ex-fumantes, paciente asmático, paciente diabético, paciente com câncer, paciente com HIV. E pacientes que usam medicamentos como corticoide. Certo. Tá? Então, todos esses pacientes estão imunossupressos. Então, tem esse risco maior. É comum a infecção viral, como a gripe, ter uma infecção bacteriana. O que acontece com os pulmões nesse caso? Não entendi essa pergunta. É comum uma infecção viral, certo. No caso aí da gripe. Ela pega tipo uma infecção bacteriana. O que acontece nos pulmões? Certo. Como é que fica a vida desse pulmão aí no caso? Bom, como a gente começou a falar, a complicação da gripe viral para virar bacteriana é muito frequente, tá? A depender dos cuidados, a depender do paciente. Mas no momento que você adquire a pneumonia bacteriana, os riscos com o pulmão é inflamação, até formação de fibrose pulmonar futuramente, pus no pulmão, que já tem hoje muito que eu estou acompanhando, tem pneumonias silenciosas, onde o paciente tem apenas uma queixa de dor torácica, dor no peito, e quando vai olhar é uma complicação, um derrame pleural ou até pus mesmo dentro do pulmão, um empiema pulmonar. Doutor, e sobre a adesão a essa vacinação nos últimos anos, como é que o senhor vê essa questão desses avanços da saúde e também o que pode ser feito para melhorar essa cobertura?
Nós tem estudos recentes que mostrou que em 2022 a adesão chegou a 95%. O que o governo quer? Que chegue a 90%. Só que depois de 2022, 2021 já caiu para 75%. 2023 caiu para 75%. Então a queda foi muito brusca. Sim, muito tá? mesmo. Só que agora já está novamente aumentando. 2023 caiu para 60% e agora aumentou para 75%. Certo. Tá? Mas mesmo assim ainda não chegou ao teto máximo que o governo quer, que é o 90%. O que você acha que deve ser feito aí, Nelu? Exatamente. Bom, primeiramente, incentivo mesmo, né, da população e do governo a mostrar a importância dessa vacina. O que vocês estão fazendo aqui hoje com esse tema, isso é muito importante. Vocês estão levando informação, vocês estão mostrando a necessidade que a população precisa se vacinar, a importância dessa vacina. Então, esses cuidados que vocês estão tendo, que o governo tem no momento que eles lançam a campanha do Dia da Vacina, isso aí também ajuda bastante. Verdade. Doutor, quais os sinais que deve acender o alerta de uma gripe evoluir para algo mais grave, como a pneumonia? Porque as pessoas às vezes falam, é uma gripe, fica em casa, não procuram um suporte médico, não se preocupa com isso. E só procura mesmo um pneumologista quando já está bem Avançado. Já está com falta de ar, né, Lu? Isso é verdade. Bom, primeiramente, uma febre, vamos colocar assim, a pneumonia viral ela dura de 3 a 5 dias. Passou disso, já tem que acender o alerta. Um quadro de febre depois de 5 dias de um quadro gripal já é uma preocupação. Tosse com secreção purulenta, com secreção esverdeada, falta de ar, dor no peito, cansaço fácil ao andar. Então, tudo isso já é um sinal de alerta para a pessoa que estava com uma gripe que evoluiu com a piora. Tá? Quais as principais sequelas assim, que uma gripe hoje ela pode causar a um paciente? Infelizmente, a consequência de uma gripe vamos dizer assim, igual a população fala, maltratada, mal curada, na verdade é mal acompanhada, tá? Certo. Ela pode evoluir para uma pneumonia bacteriana, pode evoluir para um quadro de empiema pulmonar, derrame pleural. São todas complicações da gripe mesmo, maltratada ou mal acompanhada. Então, que pode evoluir para o internamento com um quadro de insuficiência respiratória e vagas de hospital e UTI. Certo, doutor. Em pacientes com imunossupressão, como a vacina da gripe atua a resposta imunológica a essa pessoa? A vacina não deixa de atuar, tá? Acaba sendo uma resposta mais fraca, mas não deixa de ter uma resposta do sistema imunológico desse tipo de pacientes imunossupressos. Então, tem uma resposta boa e tem que vacinar. E a campanha Vitória da Conquista já começou antes do prazo, né? Que foi estipulado pelo governo federal. Agora as pessoas têm que ter a consciência, né, Tem que doutor? buscar as unidades básicas de saúde aí, né, Lu? Principalmente certeza. agora São João chegando, Aglomeração. festival de inverno, muita aglomeração, frio, já está apontando aí muito frio, né? Correto. Existem novas tecnologias assim, ou vacinas em desenvolvimento para melhorar, potencializar essa vacina que já existe? Bom, todo ano é feito novos estudos, justamente procurando as novas cepas, né, de vírus, como eu falei. Tem muita mutação viral. Então, tem sim vários outros estudos que vêm para melhorar justamente as vacinas contra vírus. E assim como a gente tem as vacinas contra as bactérias também. Então, por isso que é necessário vacinar ano a ano, porque cada ano ela está mais potencializada. Exatamente. Como o senhor avalia o preparo do sistema de saúde para lidar com a sazonalidade das doenças respiratórias? Bom, a vacinação já seria um bom começo, só que, como eu falo, na minha opinião, todas as pessoas deveriam se vacinar. Não só as pessoas que são propensas a ter uma complicação com a gripe. Então, o fato das vacinas serem já para essas pessoas já ajudaram bastante, mas eu acho que se incentivar o governo a vacinar toda a população, né, mesmo que esteja fora do risco, eu acho que valeria a pena. Com isso diminuiria aí os internamentos, né, doutor? Muito, As UTIs estaria bem. com certeza. Doutor, em caso é necessário realizar exames de imagem como raio-x ou tomografia durante uma gripe com um sistema persistentes?
Bom, aí é um acompanhamento médico, tá? O médico ele vai saber o momento que ele vai pedir esse raio-x ou tomografia ou qualquer outro exame de imagem. Por exemplo, hoje nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos as pneumonias silenciosas. Pneumonias que começam com uma gripe, parece que acabou a gripe ali, mas persistiu com uma dor no peito, com uma dor nas costas. Esse tipo de situação tem que ser acompanhado pelo médico. Aí o médico vai pedir um raio-x ou uma tomografia. Ô doutor, e por que crianças e idosos são mais propensos a esse tipo de gripe mais forte? E por que você indica aí essa vacinação, principalmente para esse grupo aí? Bom, principalmente as crianças não têm um sistema imunológico maduro, tá? E o paciente idoso, infelizmente, o sistema imunológico dele acaba caindo. Conforme a idade vai avançando, o sistema imunológico, as defesas vão caindo. Junto, né? Exatamente. Há risco de sobreposição de infecções respiratórias como a gripe, Covid-19 e VSR. Como isso impacta os pulmões? Essas sobreposições acontecem, como a gente pode ver. Um paciente que teve uma virose, uma gripe viral, ele pode adquirir uma pneumonia bacteriana. Por isso, é bom também fazer aquela vacinação, além da vacina contra a influenza, a vacina contra a pneumonia mesmo. Tá? Que hoje nós temos vacinas contra a pneumonia, a pneumo 23, a pneumo 15. Tá? Nós temos aí disponível. E já tem vacinas novas também, só que na rede particular. Mas essas vacinas para pneumonia, aí é sobre orientação médica também, não é isso? Também sobre orientação médica, exatamente. Doutor, e essa questão da poluição do ar? Não é o caso aqui de Vitória da Conquista, graças a Deus ainda não chegou assim, né, a altos níveis. A gripe e essa poluição juntas, elas podem levar a complicações maiores do pulmão? Em si, o clima aqui de Conquista, esse ar seco, acaba acaba deixando o paciente mais propenso a adquirir as doenças respiratórias, porque acaba ressecando a mucosa, as pessoas não bebem líquido bastante e acaba complicando justamente com uma infecção ou de qualquer tipo de vírus, rinovírus ou vírus sincicial ou a própria influenza. Pode causar infecções recorrentes. Entendi. Por causa do clima. Por isso, gente, beba água, principalmente aqui, né, Lu, em Vitória da Conquista. Exatamente. Não é porque o clima aqui é frio que você não vai deixar beber água, né? Exatamente. Doutor, eu não sei se é mito, mas é possível ter gripe mesmo após tomar a vacina? E em que caso afirmativo e qual costuma ser a diferença no quadro clínico? Pronto. Porque as pessoas acham assim, eu já tomei vacina, não vou gripar. Bom, a vacina, por exemplo, se você vacinar hoje, sua resposta imunológica vai ser só daqui a 15 dias. Então, você tem 15 dias aí de janela para você adquirir uma infecção que, infelizmente, a vacina ainda não deu tempo de melhorar a sua imunidade. Então, o paciente pode ter a gripe mesmo vacinado. É por isso que aí, além disso, aquele paciente que foi vacinado, vamos dizer, mas eu fui vacinado há um mês atrás e adquiri uma gripe. Sim, pode adquirir. Por quê? Porque ele só a vacina só não vai deixar a complicação da gripe. Não vai deixar evoluir para a complicação da gripe. Então, a pessoa pode ter uma gripe mais leve. Tanto com a vacina da Covid, atua da mesma forma. Ele não deixa que o paciente complique depois da vacina. É por isso que muita gente fala, tomei a vacina e já acabei de gripar. Mas é porque, na verdade, o sistema imune dela já estava comprometido, né? Exatamente. Aí joga a culpa na vacina. Isso é mito. É que salva, né? É verdade. E como é que você deve acompanhar um paciente que gripou recentemente e ele tem problemas de pulmão crônico, como efizema, como DPOC, como o senhor falou? Pronto, esses pacientes com asma, principalmente DPOC, a DPOC são aqueles pacientes que foram fumantes ou que tiveram contato com fumaça, então são pacientes com pneumonias ou bronquites crônicas, onde já são acompanhados por um médico. O que a gente faz? A gente faz ajustes do medicamento, a gente tem umas visitas, consultas mais frequentes com a gente. Sim. Então, principalmente nessa época, as visitas com o médico, com o pneumologista, tem que ser mais frequente. Então, a gente tem esse cuidado maior, esse acompanhamento maior e ajuste de medicamentos. Doutor, qual a importância da vacina da gripe para pacientes que aguardam cirurgias ou tratamentos pulmonares? Bom, a vacina da gripe ela tem que ser feita, tá? Independente em que caso ele está. Ele precisa adquirir a vacina, precisa administrar a vacina, mesmo que tenha algum procedimento, alguma patologia
que nada impede dele vacinar. O senhor, doutor Jaime, acredita que a população tem consciência de uma gravidade de uma gripe hoje em dia, com os meios da tecnologia, né? E quais os cuidados mais adequados o senhor indica hoje para esse pessoal? Repete só a tua pergunta. Se o senhor acredita que a população tem consciência Certo. da gravidade de uma gripe, certo? E com os avanços da tecnologia, que o pessoal está sabendo essas consequências, quais os cuidados que esse pessoal tem que ter, o que o médico acha disso? Eu não acredito muito no que a população hoje está fazendo. Hoje, infelizmente, a população está adquirindo uma gripe, a primeira coisa que eles vão procurar é o balconista da farmácia. Aí o balconista da farmácia, ele passa os medicamentos que bem entender. Infelizmente, isso acontece muito, por isso que eu acho que a Conquista está sentindo tanto de farmácia, porque a procura é muito grande. E o correto é procurar um profissional da saúde, que é um profissional médico que precisa acompanhar, porque tem vários tipos de tratamentos e tratamentos focados no que você está tendo. Individualizados, né, doutor? Exatamente. É não por é isso todo que mundo. eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas que a farmácia de manipulação tem ganhado espaço, porque o paciente procura um médico e o médico vai ver as dosagens ideal para aquele paciente. E a gente sabe que nas drogarias são dosagens padrões, né? Então, nem sempre a dosagem que é para mim vai servir para o senhor. Não pode, infelizmente. Então, pedimos à população que, por favor, qualquer gripinha que você tiver, procure um profissional, procure um pneumologista. Já estou sabendo, temos a Clínica Vitória, também, que dá total suporte, não é isso, doutor? Eu só esqueci o endereço. Não, é a Clínica Conquista. Mudou? Eu já fui mal informada. Então, por favor, dá o endereço da Clínica Conquista, por favor, doutor. A Clínica Conquista, ela tem um ano hoje de inaugurada, fica no bairro Patagônia, na rua São Borja, número 569. O telefone de lá é 991710043. Eu atendo lá na Clínica Conquista e tem vários outros especialistas que atendem lá, como pediatra, ginecologista, neurologista. Temos várias outras especialidades, além dos exames que são feitos lá também. Tá vendo aí? Você já sai de lá já com tudo pronto, né? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu vou fazer o exame, volto depois. Não, lá mesmo já faz todos os exames, tem toda uma equipe lá esperando. Então, por favor, não tenha desculpa. Qualquer gripe, já sabe ir na Clínica Conquista. Clínica Conquista na Patagônia, gente. Patagônia. Doutor, como a gripe pode afetar a capacidade pulmonar temporária ou permanente de pacientes vulneráveis? Bom, o paciente vulnerável já é um paciente muito delicado de se tratar. Um paciente que precisa de um cuidado maior no momento que vai adquirir uma gripe. As complicações, como eu falei, são uma pneumonia tanto viral como uma pneumonia bacteriana. E as consequências são gravíssimas porque a sequela que isso acaba deixando, como fibrose pulmonar, como consequências agudas, que é um derrame pleural, ou um pus no pulmão, que é um empiema pulmonar. Então, esse tipo de sequelas que acabam sendo causadas pela gripe. Doutor, uma rinite alérgica, é uma dúvida até minha, ela pode desencadear um processo gripal? Na verdade, a rinite alérgica pode sim. Por quê? Porque ele acaba inflamando as mucosas e abrindo portas para bactérias. Não tem tanto só para vírus, mas principalmente para bactérias. Por isso, muitas vezes, os pacientes que têm rinite, ele evolui para sinusite. E sinusites bacterianas, que são difíceis de tratar, não são fáceis de tratar. Aí só o tratamento com antibiótico mesmo, a sinusite. Quais são os critérios clínicos que indicam a necessidade de internação por complicações respiratórias da gripe? Pronto. Então, a insuficiência respiratória é a principal. Tá? Outras coisas, pneumonias com complicações como derrame pleural e pus no pulmão. Seria outro momento de indicar tratamento ou internamento. Tem a falta de ar persistente ou a tosse persistente ou a febre que não para, que não melhora. Seria indicação de internamento. Doutor, existe que a gente tem às vezes o pessoal que, eu quero ir para a rede privada para vacinação. Essa vacina da rede privada, ela tem alguma diferença da rede pública? Na rede pública nós temos vacinas, além das vacinas virais, nós temos as vacinas para pneumonia mesmo, para as pneumonias bacterianas. Isso na pública? Na pública também nós temos. Na pneumo 23, tem a pneumo 13
que são vacinas boas disponíveis para a população. E na rede privada nós temos outros tipos de bactérias e outro tipo de vacinas que atuam em uma cepa maior, tanto de bactérias como em vírus. Infelizmente, as vacinas da rede particular, elas abrangem um maior número tanto de vírus como de bactérias. Mas não quer dizer que as vacinas que estão liberadas que não vão fazer efeito. Vão sim. Qual o papel da vacinação contra a gripe pode ter a saúde ocupacional de trabalhadores expostos a poeira e a poluentes? Bom, os pacientes, as pessoas que têm esse tipo de exposição, acabam causando o quê? Uma irritação nas mucosas, né, por causa desses poluentes, e levando a abrir portas a bactérias como a vírus, e causando complicações dessas próprias bactérias ou vírus. O uso de antivirais logo no início do processo gripal, ele ajuda a evitar um processo de desenvolvimento assim, de uma DPOC, um processo respiratório mais grave? Não, porque os usos antivirais nos pacientes que estão, por exemplo, adquirem uma está no início, na fase inicial. Hoje nós temos várias cepas de vírus, né? Como eu falei, tem o rinovírus, que é o mais frequente, tem o vírus sincicial e tem depois o vírus da influenza. Então, a gente não vai saber com qual combater, qual tipo de antiviral que a gente vai combater. Entendi. Então, não é indicado. Tá. Muito bom não é indicado. Essa dúvida dele, que o povo já vai para a farmácia já só no antiviral, logo achando que vai resolver, Exatamente. né? Islan, já estou triste aqui, vou ter que despedir de Dr. Jaime. Dr. Nossa, Jaime tem um compromisso, hein, eu prometi que eu ia liberar ele. Não, mas pode ir. Estou aqui disponível. Mais 10 minutos eu tenho. Oi, tá vendo? Tá vendo, Dr. Jaime? Porque é um tema super importante, né? E a população precisa. Precisa saber desses cuidados. Então, você que não vacinou, por favor, as unidades de saúde estão abertas. Vai lá. E horário normal, não é isso, doutor? Isso. Para poder fazer o acompanhamento. Se você está aí já com sintomas de gripe, com essa mudança de clima, Procure que é o clima o médico, de Conquista, né, Lu? procure o médico lá na Clínica Conquista, tá Lá no vendo? bairro Patagônia, gente. Bora reforçar aí, doutor, o Obrigado. endereço, por favor. É na rua São Borja, 569. Telefone é 991710043. E aí? Então não tem desculpa Não tem para achar um desculpa. pneumologista, Já especialista pneumologista ainda, aí, viu? ó, top. Amém. Doutor, alguma relação... o senhor acredita que a população tem consciência da gravidade de uma gripe que pode alcançar sem cuidados médicos adequados? Porque as pessoas estão tomando... Infelizmente, Aleatório aí, né? Infelizmente a população hoje, como eu falei, não está procurando. Muitas vezes porque não tem aquela facilidade do acesso ao médico, ao profissional de saúde. Isso eu entendo plenamente, mas tem que procurar o profissional médico. Não procure a farmácia, não tente se tratar sozinho, que infelizmente às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Ô doutor, sobre essa questão, assim, não procurar farmácia, mas o paciente, ele pode buscar recursos como produtos manipulados, por exemplo, para aumentar a imunidade, E ajuda não bastante. para ajudar na doença, mas assim, para evitar. Isso. Tanto a alimentação como qualquer produto que melhore a sua imunidade é viável, sim, no uso como a prevenção. Para a prevenção, sim. Por isso eu vou vender meu peixe aqui, viu, Lu? Fica à vontade, pode fazer gente, uma pergunta. lá na Arte Magistral, farmácia de manipulação, a gente tem o Imunoarte, que é um produto composto aí por alho, própolis verde, equinácea, lisina, o próprio zinco. Temos o própolis verde líquido, que vai ajudar muito aí. E vitamina C, né, gente? Então, assim, se você prepara seu organismo para esse momento agora de inverno, de outono, você vai estar com um sistema imune melhor, né, doutor? Com certeza, eu falo, antigamente não existia medicamento, né? Antigamente tudo era natural. Tanto que a gente usava, na alimentação era uma alimentação mais saudável, hoje infelizmente não é. E os medicamentos utilizados eram medicamentos que vinham diretamente das plantas. Das hortas. Tem um negócio chamado tansagem, não sei se o senhor já ouviu falar, a gente usava para melhorar resfriado. Então, eu sou de zona rural, eu sei como é que é esse processo aí. Mas todo paciente tem comorbidade, ele pode usufruir de médico normal, assim, naturais, remédios naturais? Pode. Ou depende de cada... Pode, eu não sou contra não, mas eu não vou falar que é para usar só isso, tá?
pode utilizar isso e mais um medicamento que hoje nós temos, que atualmente nós temos. Eu estou fazendo essa pergunta porque uma vez um médico chegou para mim e falou assim, você não pode ficar tomando muito remédio natural não, porque senão o remédio que é natural pode lhe fazer mal, provocando até a morte. Aí eu fiquei traumatizada com isso, com essa fala dele. Eu falei assim, será que todo mundo então que tem comorbidade também tem que ter esses cuidados? Não, em si, talvez ele estava se referindo ao uso inadequado de medicamentos sem uma indicação de uso de alguém. Exatamente. Né? Por exemplo, o uso de medicamentos que você ouviu falar, seu vizinho falou que é bom, aí você foi lá e usou. Pode causar uma hepatite fulminante. Tem medicamentos aí que a gente não sabe, ou medicamentos não, produtos naturais que a gente não sabe de onde está vindo. E pode realmente causar uma hepatite fulminante, porque a primeira via que ele entra vai ser para o fígado. É onde é metabolizado o medicamento. Tudo que você ingere vai para o fígado. E às vezes, a depender da planta, a gente sabe da hepatotoxicidade, qual o senhor Exatamente. falou aí, e a gente não sabe mensurar a dose ideal. Entendeu? Correto. Então aí você vai acarretar sobrecarga no fígado. Eu acho que ele quis mais exatamente. nessa parte aí. Tá vendo? Tem informação aqui, que a Secretaria de Saúde, até ontem, eles vacinaram 33.605 doses de vacinas contra a gripe da influenza, o que representa apenas 26,41% do público-alvo da campanha de imunização. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 90% dos integrantes do grupo prioritário, crianças, gestantes e idosos com acima de 60 anos ou mais. A baixa adesão preocupa as autoridades de saúde do município e reforça a importância da vacinação como medida preventiva contra complicações mais graves da doença. Isso foi informação da segunda coordenadora municipal de imunização, Catarina Fontes. É uma pena, né, Lu? É uma pena que uma coisa que está aí disponível para a gente, né, e a população não sabe aproveitar e até se prevenir, porque a vida é só uma, né, gente? Exatamente. E ela ainda falou que no frio as pessoas ficam mais suscetíveis à gripe, mas não é pela temperatura baixa. O principal motivo é que o clima frio, as pessoas ficam mais tempo em ambientes fechados, com pouca ventilação, facilitando a transmissão do vírus. Ela bem alertou. Então, é o cuidado isso, que a né? Secretaria de Saúde está tendo com a população, explicando ela, mostrando para ela. Pedindo aí para o pessoal procurar, né, os postos de saúde para independente do vacinando. que é falado, do que é visto, né? Porque tem muitos mitos e ali tem muitos fakes também que acabam sendo lançados, que a população acredita nos fakes. Justamente. E acabam não querendo vacinar por medo Por medo. de algumas coisas, né? Como até hoje a gente vê, tem muita gente que não se imunizou contra a Covid. Contra a Covid. Por causa do mito. Exatamente. Pois eu segui todas. Eu também todas. Eu também. Do Covid, né? Para não ter desculpa. Da gripe, que né, foi Lô? porque não vacinou, né? E tá aí a Secretaria de Saúde aí correndo atrás, brigando para vir essas vacinas. Quando chega a população tem que se conscientizar também, gente. Não adianta ter lá nos postos e você não comparecer lá. Então compareça, vai lá. Mas caso você tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde. Não tem lá, eles vão te orientar. O importante é vacinar. 26% é muito É pouco, muito para a pouco. população de Conquista. Porque a terceira maior cidade da Bahia já deveria estar com uma porcentagem bem mais alta. Bem maior. Alguns anos atrás, eles para pegar mais a população, até no supermercado, no shopping, eles estavam vacinando. Então, assim, a gente sabe que a população tem essa questão é meio desligada. Então, se a secretaria também puder dar essa atenção lá para frente, para a gente Ajudaria abraçar bastante. mais essa população, né, doutor? Ajudaria porque acaba impactando nos internamentos, né? É isso. Porque quanto mais você vacina, menos internamentos você vai ter. E como Conquista é um polo, então, assim, se for só para a população de Conquista, os hospitais, bem, mas não é. Então, aí vai causar mesmo uma superlotação, como o senhor acaba de falar aí. E hoje, pelo que eu estou acompanhando, as infecções de hoje, as pneumonias de hoje não são as mesmas de antigamente. Porque as complicações atuais são muito maiores do que antigamente. Antigamente você tratava, passava um comprimido, mandava para casa e acaba tratando a pneumonia em casa. Dá Hoje uma não Bezetacil, consegue. né, doutor? Bezetacil, amoxicilina, que hoje infelizmente não está Não mais tratando. E as complicações estão sendo maiores, como eu falei. Antigamente, rara vez você via um derrame pleural ou uma pus no pulmão. Hoje é frequente.
Hoje as pneumonias são bem realmente... Como se fosse um comum na época de hoje, né? Exatamente. As chamadas resistências aí virais, né? E isso. bacterianas. Então, repete de novo, o medicamento para imunização. Gente, a Arte Magistral está situada em 3 endereços aqui em Vitória da Conquista. Em breve, vamos inaugurar a 4ª loja lá na Olívio Flores, né? Em breve eu vou divulgar a data. E assim, a gente tem o Imunoarte, a gente tem a vitamina D, inclusive para crianças, infantil. A gente tem o própolis verde. Então, são produtos naturais, produtos que não vão acarretar seu fígado, gente, mas que vai aumentar sua imunidade, proteger você aí contra possíveis gripes mais fortes. E o importante de tudo, vacine. Isso. A Clínica Conquista também ela oferece medicamentos intravenosos, intramusculares, vitaminas no soro. Então, isso ajuda também bastante nas imunidades. Porque nós temos vários tipos de medicamentos para cada tipo de doença. Às vezes, só o oral não vai funcionar, né, doutor? Então, precisa intravenoso mesmo. Também. O papo aqui está muito bom, viu? Vou dar um recadinho da Secretaria de Saúde. A vacina contra a gripe é segura, gratuita e está disponível em todas as unidades de saúde do município. A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, além de proteger o indivíduo vacinado, a imunização contribui para a proteção coletiva, ajudando a redução e propagação dos vírus nas comunidades, gente. A Secretaria de Saúde, parabéns aí o esforço da Secretária de Saúde, Fernanda Maron, que está aí sempre divulgando, está indo para a zona rural agora. Parabéns, Fernandinha. Acompanhando, cobrando a vacina. Saudade, Fernando. Você está me devendo uma visita. Viu aí, Fernanda? Por favor, pague lá a visita de doutor Jaime, viu? Lá na clínica dele, Conquista, no bairro Patagônia. Vamos enfatizar isso aí, né, doutor? Com certeza. Lá tem toda uma equipe médica, gente. Lá não atende só o doutor Jaime, não. Lá tem toda uma equipe médica. Lá mesmo você já pode fazer o exame de vocês, sem desculpa. Você já faz o exame lá, o resultado é no mesmo dia? É na hora. É a saúde integrada aí. E volta para o consultório de novo para poder mostrar ao profissional lá os exames, tá vendo? Saúde. Correto. Isso não é não? Com certeza. E convido a farmácia e colocar uma filial lá também no bairro, viu? O bairro está Vamos crescendo estudar, muito. Porque o bairro Brasil e Patagônia é como se fosse uma cidade, juntando os dois ali. É populoso, Já, muito populoso. Já tem ideia, outras doutor. clínicas indo para lá também. E lá não tem farmácia e manipulação, não. Pelo que eu lembro aqui, não. Não tem, não. Já pensa não nisso. Não tem, não. Vamos pensar nisso aí, que tá indo para a Zona Oeste, cá? Exatamente. Então precisa ir para a Zona Leste e Zona Oeste, né, gente? Você já está fazendo parceria já com a Clínica Conquista, já. Com certeza, a indicação é certa. Então eu gosto de ir lá fazer uma visita também. Viu? Vamos fazer uma Conquista. visita, fazer um momento lá. Ótimo. Vamos convidar os profissionais lá da Clínica Conquista para vir aqui na entrevista. Não é isso? Falar Fabrício? da clínica, doutor, Isso. divulgar a clínica E mais. das especialidades deles também, né? Se Justamente. vocês precisarem, vocês me pedem. A gente conversa com eles. Vai ser um prazer, né, Lu, recebê-los. Exatamente. Doutor Jaime, agora acabou. Mas, gente, lembrando, toda quinta-feira eu estou aqui com o Islan Aguiar, farmacêutico. Nós vamos estar trazendo sempre um profissional da saúde para estar aqui falando a importância da saúde, falando tudo sobre os bastidores aí da saúde. Então, fique ligadinho toda quinta-feira aqui no nosso programa Saúde em Foco. Tenha foco em sua saúde, gente. Correto. Viu aí? Muito obrigada, doutor, por ter vindo, aceito o nosso convite mais uma vez. E, estamos aqui já encerrando mais uma edição aqui do Portal Notícias Bahia. Acompanhe essa entrevista vai ser publicada lá no Portal Notícias Bahia. Você que perdeu, fique atento, viu? A filmagem aqui também, a gravação Vai ser disponibilizada. Vai tudo lá no Portal Notícias Bahia. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Eu doutor que Jair. agradeço, fico disponível para qualquer necessidade de vocês. Grato, Vamos- né, Lu? Vamos precisar, viu? Estou aqui à disposição.